Eu já vou começar esse vídeo fazendo um teste rápido com você. Imagine duas pessoas tentando vender exatamente a mesma coisa. Só que a primeira fica 10 minutos ali só contando a mesma história. Mas a segunda pessoa, em 30 segundos, consegue fazer você pensar: caramba, essa pessoa conseguiu entrar dentro da minha cabeça e adivinhar exatamente o que eu preciso. Agora me responde. Qual dessas duas pessoas você acha que vende mais? Porque é exatamente aí que está a diferença entre um storytelling bonito e um storytelling que realmente gera venda. E eu sei, gente, que falar isso é meio polêmico, mas a verdade é essa. Tem muita história na internet que gera engajamento, gera comentários, pessoas falam: uau, parabéns pela sua história. Só que aquilo ali não está gerando nenhuma venda. Ninguém está comprando daquela pessoa. Porque storytelling que vende não é o que faz a pessoa te admirar ou admirar a sua história. É o que faz a pessoa enxergar ela mesma dentro da sua narrativa. E é nesse ponto que existe uma diferença gigantesca. E quando você entende isso, o seu conteúdo muda, o seu anúncio muda, até mesmo a sua oferta pode mudar. Voltando naquele exemplo das duas pessoas, é como se a primeira pessoa estivesse tentando vender uma mentoria. Então vamos lá. Essa pessoa número 1 entra no vídeo e fala: há 14 anos atrás eu estava quebrada, trabalhava 14 horas por dia, ninguém acreditava em mim, passei por muitas dificuldades financeiras, mas eu superei tudo isso e hoje tenho liberdade. Mas assim, vamos ser sinceros, vou te fazer uma pergunta. O que exatamente nessa história fez a audiência ter a certeza de que ela precisa comprar essa mentoria? E a verdade é que muitas das vezes não gerou esse desejo. A pessoa ouviu sua história, achou interessante e seguiu a vida. Agora olha só essa segunda abordagem. Você sabe qual é uma das sensações mais frustrantes do digital? É olhar para o seu conteúdo e pensar: cara, eu tô postando, tô aparecendo, tô tentando fazer tudo certo, então por que parece que ninguém quer comprar de mim? Percebe a diferença? Na primeira abordagem eu tava só falando sobre mim, sobre a minha história e nada mais. Mas na segunda abordagem eu coloquei você dentro do problema. E esse erro em relação ao storytelling aparece em absolutamente tudo no mercado digital. Em Reels, lançamentos, páginas de venda, todo tipo de copy que você pode imaginar. Até mesmo num simples pitch de venda. Depois que a palavra storytelling entrou na moda, todo mundo acha que é simplesmente ficar fazendo documentário da própria vida. Só que você contar uma história sem ter uma direção vira um mero entretenimento. É como se você estivesse assistindo um filme. Cá entre nós, assistir um filme é puro entretenimento. Você não assiste um filme e pensa: eu vou comprar alguma coisa. Não, é só diversão. E é isso que muito conteúdo tem gerado nas pessoas. Apenas diversão. Para pensar aí em muito conteúdo que você assiste no digital. A pessoa começa, conta a infância, conta a dificuldade, conta a trajetória, conta de prêmios que ganhou, faturamento e tudo mais. E aí você fica ouvindo tudo isso, mas esperando entender. Beleza, onde é que isso conecta com a minha história? E às vezes simplesmente não conecta. Tá bom, Bela, beleza, mas o que é então o storytelling que vende? É isso que eu vou te mostrar. Para mim, a forma mais simples de explicar é essa. O storytelling que vende, ele não simplesmente pega um monte de informação e joga ela na mesa. Ele muda o jeito que aquela pessoa, aquela audiência que está assistindo o conteúdo, interpreta essa informação. Como assim? Um exemplo. Se você virar e falar assim para sua audiência: meu produto ensina você a vender mais. Isso é uma informação. Agora olha a diferença nesse outro roteiro. Você não está vendendo pouco porque falta tráfego. Talvez você está levando pessoas suficientes para uma oferta que ainda não construiu uma urgência. Você percebe o que aconteceu aqui? Eu ainda nem mexi em nada, mas eu mudei a forma como você está enxergando o seu problema. E é aqui que o storytelling começa a ficar até um pouquinho perigoso no bom sentido. Vamos pensar também no outro exemplo. Pensa numa consulta médica. O paciente chega para o médico e fala: tô com dor de cabeça. O médico vira e fala: toma esse remédio. Pronto. A informação foi dada. Mas o médico que é realmente bom, ele vai virar e falar: pera, vamos descobrir a causa raiz dessa dor de cabeça. Talvez seja o sono, estresse, má alimentação. E pronto, agora tudo mudou. Porque aquele paciente não só recebeu uma resposta, mas ele passou a enxergar o problema por uma outra lente. E o storytelling que vende funciona exatamente assim. Ele não fica só explicando a solução, mas ele reorganiza todo o pensamento na cabeça da pessoa.
Eu vou passar agora para vocês uma estrutura que ajuda muito a você conseguir escrever um storytelling que vem. Mas olha só, não é uma fórmula mágica que resolve tudo. Mas essa estrutura vai forçar você a parar de só jogar informação em cima da mesa. E a estrutura é: primeiro, dor reconhecível. Segundo, conflito real. Terceiro, virada de percepção. Quarto, ter um caminho claro. E 5 é o próprio convite. Primeiro vamos falar da dor reconhecível. É literalmente você falar sobre algo que a sua audiência vai reconhecer como algo que acontece de fato com ela. Por exemplo, se você vira e fala: você investe em tráfego, mas parece que toda venda depende de sorte. Instantaneamente alguém do digital vai entender isso, porque é uma dor que a pessoa de fato passa. Ou então, outro exemplo seria você falar: você produz conteúdo toda semana, mas parece que ninguém chega decidido a comprar. Essa é uma outra dor reconhecível. Você não precisa convencer ninguém de que aquilo existe, porque é algo que a pessoa já vive. Segundo ponto, conflito real. E é aqui que muita gente erra. Porque conflito não é você ficar repetindo a dor da pessoa, mas mostrar para ela o porquê que ela continua presa a essa dor. Terceiro ponto, e para mim esse é o mais interessante do storytelling, que é a virada de percepção. É o momento do espera, eu acho que talvez eu esteja olhando. É o momento que a sua audiência olha e pensa: espera, talvez eu esteja olhando para o problema errado. Isso acontece, gente, em vários nichos. Por exemplo, academia. A pessoa chega lá e acha que ela não consegue malhar porque falta motivação, porque falta um suplemento tal, Y, X. E aí o personal trainer, por exemplo, vira e mostra para ela que na verdade não é falta de motivação, mas ela só está tentando encaixar um treino que não coincide com a rotina dela. E aí realmente fica impossível. Pronto, ele mudou a percepção do cliente. Entende? O quarto ponto é o caminho claro, porque não adianta você criar a consciência no início e abandonar a pessoa ali, né? É agora que você mostra que existe saída, existe uma possibilidade, uma solução, mas sem parecer um pitch desesperado, por favor. Vou dar um exemplo. Se o problema não é simplesmente o tráfego, talvez a resposta esteja em alinhar a narrativa e a experiência do cliente com a sua compra. Você percebe? Eu não empurrei uma venda para a pessoa, eu apenas construí um caminho lógico. E agora, por último, vem o convite, que na prática deveria parecer uma consequência natural da conversa e não aquela coisa estranha em que o vídeo do nada vira uma propaganda, sabe? Pois é, todo mundo já viu isso acontecer. E a gente viu isso acontecendo com muitos clientes dentro da Disrupt. Eles tinham uma operação com um produto bom, a operação tinha audiência, investia muito em tráfego, mas a narrativa não sustentava a decisão de compra até o final, sabe? E eu falo sobre isso porque muitas vezes os nossos próprios gerentes de conta sentaram com os nossos clientes para poder fazer esse diagnóstico. O cliente chegava e falava: cara, eu tenho um produto, uma oferta validada, invisto muito em tráfego, mas a conversão não acompanha. E quando o nosso time começou a olhar mais a fundo, o problema estava exatamente na comunicação. Inclusive, se você vende no digital e quer mais do que só uma plataforma para vender, se você quer proximidade, um time realmente te acompanhando e te ajudando a crescer, o link para se cadastrar na Disrupt está aqui na descrição. Bom, se esse vídeo te fez repensar a forma como você usa o storytelling, comenta aqui embaixo qual insight você mais gostou. E se você quer construir uma operação mais forte no digital e entender muito mais sobre narrativa, sobre conversão, tráfego e venda, se inscreve aqui no nosso canal. Tamo junto e até a próxima!